Antes de continuarmos nossas investigações sobre as relações entre a série Anéis de Poder e o ódio, eu gostaria de esclarecer algumas questões conceituais. Primeiro, eu gostaria de deixar claro o que significa a retórica do ódio, a maneira como eu estou usando esse termo. Para isso, eu indico duas referências que eu me baseei, que foram os livros, um do João César de Castro Rocha, Guerra Cultural e Retórica do Ódio. O João César é um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na área de literatura, e especialista em René Girard, que é um autor bastante interessante do ponto de vista da antropologia e religião e literatura. E o outro é um livro do Giuliano da Empoli, que é um italiano, que escreveu Engenheiros do Caos, como as relações entre o ódio e os algoritmos baseados nas redes sociais favorecem essas estruturas de efeito manada, de massiva reação a um determinado produto cultural, a um determinado político, a uma determinada pessoa, que é bastante utilizado por diversos interesses econômicos, políticos, religiosos, para promover determinadas pautas ou destruir determinadas pessoas. E é justamente nisso que eu estou me baseando quando eu falo de retórica do ódio. O que é isso? Basicamente, você tem o ódio como uma expressão de destruição de algo. O ódio é um sentimento, é um afeto que deriva imediatamente de uma repulsa, uma aversão e uma necessidade de aniquilação daquele objeto que provoca o ódio. Então, o ódio tem um elemento destrutivo, fundamentalmente. Quando a gente trabalha com essa perspectiva na retórica, ou seja, a maneira como as pessoas reagem e manifestam verbalmente, performaticamente, no caso do YouTube, determinadas reações baseadas no ódio, a gente sempre percebe que existe esse elemento de destruição. Então a retórica do ódio, ela é uma manifestação de um desejo de destruição e uma tentativa de engajar as pessoas a essa destruição de algo. No caso, quando eu falo ódio a série, o que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a dois fenômenos. Primeiro, o fenômeno de querer destruir a série, o ódio à série, e a ideia do cancelamento e aniquilação da série em si como produto cultural. E esse é o elemento mais banal, na verdade. A gente tem muitos ódios de muitas coisas na indústria cultural, e principalmente quando você tem um elemento ligado ao catolicismo, como é o Tolkien, e muitas vezes, de fato, existem deturpações que você odeia. E veja, a maior parte das pessoas que odeia a série, odeia por causa de determinadas questões que elas não reconhecem como derivadas do Tolkien. Essa é uma discussão plenamente legítima. Eu mesmo odeio algumas coisas na série. Eu mesmo acho que determinadas coisas não deveriam existir, que deveriam ser retiradas. Mas isso não significa que eu possa levar essa questão para o pacote inteiro. Porque entra numa discussão de censura. Quer dizer, você querer aniquilar a série e eliminar a série para que ela fazer campanha para que ela deixe de existir é uma manifestação bastante complicada do ponto de vista da civilidade e de uma discussão sobre liberdade de expressão, inclusive da Amazon e dos produtores da série, inclusive dos lacradores. É claro que o indivíduo tem liberdade de expressão, obviamente, também de manifestar o seu ódio ou manifestar a sua repulsa a determinada coisa. E isso também é liberdade de expressão. E, obviamente, as pessoas podem dizer isso é ódio. E isso não me agrada, eu não gosto disso, eu recuso essa tua manifestação de ódio, mesmo que eu consiga ver determinados elementos presentes como legítimos nessa repulsa de alguma coisa. Então a gente está falando em relação a peças culturais. Particularmente, eu acho que, por exemplo, o filme do Tolkien, a cinebiografia do Tolkien, feita alguns anos atrás, é muito mais ultrajante do que a série. Eu acho que um elemento bastante problemático do ponto de vista de essência de Tolkien, inclusive da sua fé católica, da maneira como ele relacionou, o filme é bastante desviante e de fato não me agradou nem um pouco. Mas eu não vi essa reação toda de ódio ao filme como eu estou vendo na série Anéis do Poder. E é justamente os objetivos dessa sequência de vídeos é mostrar por que essa campanha de ódio está presente. Porque não é só um problema estético, é um problema de outros interesses. Sejam problemas pessoais, sejam problemas de organização econômica, sejam problemas de organização política, concepção estética ou religiosa, como nós estamos vendo. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a transformação desse elemento de liberdade de expressão e de liberdade criativa e, ao mesmo tempo, manifestação e discussão sobre determinadas repulsas é algo que, na minha maneira de entender, é menor. E eu não vejo um problema em relação a isso. Embora há que se tomar cuidado da maneira como a gente fala com as pessoas, né? E aí que entra o problema.
Porque do ódio ao produto cultural, o que aconteceu com o Anéis do Poder foi uma transformação do ódio às pessoas. Os atores, os diretores, os produtores, intelectuais. Como eu disse, e eu acho que as pessoas não entendem isso. Até porque determinadas reações de ódio, como a gente vê em sites, youtubers, produtoras que de alguma forma se relacionam com o Anéis do Poder, as pessoas não veem os vídeos, não leem os textos. Elas entram no mecanismo automático de reação de manada, que se a série não estabelece, se o produtor não estabelece uma relação com a série de repulsa, e ele, não, mas pode ter alguma coisa boa, imediatamente ele é alvo desse ódio. E aí as pessoas querem destruir as pessoas. E isso é um escândalo. Isso é contra Tolkien. Isso é contra o catolicismo. Isso é contra a humanidade. Eu querer odiar uma pessoa porque ela gostou de um produto cultural, ou porque ela produziu um produto cultural, eu deixo de odiar a série e passo a odiar os atores, os produtores, eu passo a odiar os diretores, eu passo a odiar o youtuber que está defendendo a série, eu passo a ofender pessoalmente as pessoas que ousam manifestar numa rede social, num comentário de YouTube, que gostaram da série, e eu digo que ela não sabe nada, que ela é uma atrasada, isso é uma coisa completamente esdrúxula. O ódio às pessoas se torna então um elemento inadmissível. E é isso que está acontecendo na série. As pessoas não estão odiando só o produto cultural, as pessoas estão odiando a série. E usam isso nos comentários de maneira bastante agressiva. E o mais engraçado, como eu falei nos vídeos anteriores, é a inversão da vítima. Então, essa é uma discussão que o Giuliano da Empoli traça muito bem, enfim, o João César também traça muito bem. Quer dizer, o fascismo troll, e aí o nome troll pode ser bastante derivado do mundo da Terra-média, o fascismo troll, ele é a ideia de que eu estou me libertando do politicamente correto, das grandes indústrias lacradoras, e estou manifestando a minha liberdade de consciência desejando que o outro morra. Veja, a tua liberdade de consciência de criticar o politicamente correto é plenamente compreensível e aceitável, eu concordo com isso, eu faço isso. Agora, não dá para entender que você é uma vítima de um sistema opressivo que não te deixa você se exprimir, porque você quer que as pessoas morram, que as pessoas sejam destruídas, que você quer humilhar as pessoas. Mas eu não estou manifestando o meu desejo de morte de ninguém. Mas quando um grupo massivo de pessoas entra num determinado canal de YouTube, ou entra numa pessoa que fez um comentário, e massivamente começa a destruir, falar que ela não sabe nada, que ela é uma ignorante, que ela é uma esdrúxula, o objetivo é fazer essa pessoa ficar tão intimidada que ela nunca mais apresente nenhum tipo de manifestação pública na rede social. Isso é uma morte da sua expressão. Não, mas o que importa é vale tudo, então vamos jogar. Isso é barbárie. Ficar xingando um ao outro não é liberdade de expressão. É infantilização. Sendo o mais generoso possível. É infantilização ou psicopatia. Então, essa estrutura de ódio relacionada, primeiro à série, que já acho um exagero desnecessário, da maneira como está sendo feito, porque tem outros interesses não só da questão estética. E as pessoas que estão envolvidas com a série, é um fenômeno bastante curioso, que precisa ser derivado, é preciso derivar uma série de estudos sobre isso. E os meus objetivos inicialmente nesse meu ciclo de opiniões é essa investigação. Muito bem, entrando na quarta perspectiva, né, no quarto antagonismo, que eu apresento como romantismo, né, e pós-modernidade, pós-modernismo, é um elemento estético mesmo. Do que se trata esse antagonismo? Né? É a ideia de que, por um lado, Tolkien é um romântico, e o que quer dizer quando eu falo romântico? Eu estou falando não de uma pessoa que gosta de poemas de amor, né, histórias de amor. Embora de fato existam muitas comprovações biográficas sobre a relação dele com a Edith ser bastante romântica. Mas eu estou falando do movimento filosófico histórico, romantismo, que foi um movimento do século XIX na Europa, que foi basicamente uma reação ao iluminismo, a ideia de um racionalismo absoluto para explicar a realidade, e um progresso civilizatório, material, social, político, em que o futuro é sempre melhor que o passado, por causa da razão, como a ideia de uma ciência moderna que vai avançando, também a política e a ética aconteceria dessa maneira. Kant é o grande emblema desse iluminismo, como filósofo. O romantismo é um século depois, é no século XIX, né? O iluminismo é normalmente alocado no século XVIII, e é uma reação. Então é um resgate, por exemplo, do nacionalismo, né? Da ideia das tradições, da ideia da nação, da língua, dos mitos.
É a ideia de um retorno ao transcendente, de um misticismo, de uma religião, né? Nem que seja como um sentimento, como vai dizer Schleiermacher. Essa religião é um sentimento. Não é exatamente a perspectiva católica, mas era um emblema da época do século XIX. O Schleiermacher era protestante. Então a religião é um sentimento. Então a ideia de valorizar os sentimentos. Então, esse elemento romântico, ele produziu um monte de literatura interessante. Muitos mitos na época, todos os mitos que o Tolkien estudava no século XIX, os irmãos Grimm, por exemplo, que produziram lá os contos de fada, o Andrew Lang, na Grã-Bretanha, na Escócia, que era a ideia de recuperar contos de fadas, contos antigos, para entender a essência do povo, entender a verdadeira nação, e a tradição verdadeira relacionada à identidade cultural mais profunda daquela nação. Pois bem, Tolkien não é um romântico. Tem um livro muito interessante da Alison Milbank, Tolkien and Chesterton as Theologians, Tolkien e Chesterton como teólogos, que inclusive o Eduardo Segura Fernandes traduziu para o espanhol recentemente. E veja, o Eduardo Segura Fernandes, é importante retomar isso, foi alguém que foi ameaçado de morte, ameaçado de, enfim, violência física, porque ajudou na série Anéis do Poder. Quando eu estou criticando o ódio, eu não estou criticando o jovem de 20 anos, né, menos que isso, que disse, essa série é um lixo, só lacração, quer dizer, tudo bem. Ele está só reproduzindo alguma coisa que talvez ele nem consiga entender, dizer do que está sendo discutido. Eu estou querendo apontar que o problema foi ameaças de violência física e violência psicológica, no sentido de expulsar, vamos causar um trauma tão grande nessa pessoa, falar das características físicas dela, falar da maneira como ela pensa, ridicularizar a pessoa para que ela nunca mais possa postar nenhum comentário no YouTube. Esse tipo de atitude é uma atitude doente. É uma atitude problemática. É esse ódio que eu estou falando, dessas atitudes. E o Eduardo Segura Fernandes, que é um grande intelectual, que inclusive traduziu para o espanhol o livro da Alison Milbank, Tolkien and Chesterton Theologians, foi alguém que sofreu essas ameaças, sofreu esse ódio. Quer dizer, do ódio da série, passou pro ódio às pessoas. Isso acontece. Eu tô falando disso, pessoal. Certo? E eu tô repudiando isso. Então, nesse sentido, Tolkien não era um romântico. Porque, embora ele tivesse de fato o amor à Inglaterra, se tem de fato querer construir uma mitologia para a Inglaterra, mas o desenvolvimento da reflexão do Tolkien nas cartas e em toda a discussão teórica que ele vai apontar, vai discutir uma questão transcendente do universalismo e uma questão racional, da produção de uma ordem no mundo literário que refletisse a ordem do mundo primário. Então ele entende a realidade, todos os elementos metafísicos que estão por trás da realidade como nós vivemos, e ele tinha o interesse de produzir a sua obra literária. Então, quer dizer, não era simplesmente uma ode ao seu povo, uma ode a um sentimento místico, uma tradição cultural, mas era algo muito objetivo do ponto de vista metafísico, inclusive como a tradição católica, realista, racional, entende. Então, de que ódio nós estamos falando quando a gente apresenta essa questão do romantismo? Quer dizer, muitas pessoas querem, e a gente viu no vídeo passado, sobre essa questão do retorno do nacionalismo populista contemporâneo. A ideia de você se apropriar de uma cultura superior do teu povo em relação a um globalismo lacrador, relativista, que tenta destruir as bases fundamentais da tua nação. Muito bem, as pessoas querem um Tolkien romântico. De fato, a estética do Tolkien é muito influenciada pelo mundo escandinavo. Ele leu muito Beowulf, ele gostava muito dos Eddas, e tudo isso está presente ali. E, de fato, é o elemento mais importante do ponto de vista de acentos descritivos. É verdade. O problema é que existe muito elemento hebraico também, judaico-cristão. Existem elementos célticos, que não são necessariamente germânicos. Existem elementos que ele até faz nas cartas, que ele remonta à ideia de egípcios. Então, o Tolkien ele tem uma erudição que a única maneira de você entender o que seria uma essência de Tolkien, muita gente acha isso uma perda de tempo, mas é uma das coisas que eu acho interessante de conversar. Quer dizer, o que seria é uma essência que está baseada numa estrutura universal, universalista, e que ao mesmo tempo incorpora, corporifica, é a expressão que o Tolkien usa, embodiment, corporifica, determinados elementos universais em determinadas culturas. No caso de uma produção fantástica contemporânea, como é do século XX, como é a dele, essa corporificação reflete também o pensamento dele, que é de fato uma civilização ocidental, o cristianismo, o catolicismo, mas obviamente resultado também da erudição pessoal do Tolkien, que conhecia todos esses elementos culturais, escandinavos, gregos, germânicos, celtas, uma série de questões que não estão restritas a simplesmente aos Eddas. A Terra-média
não são uma versão dos Eddas. Ela é mais do que isso. Os Eddas estão presentes ali. É verdade, na Terra-média, mas ele transcende isso, porque ele está criando uma coisa própria. Ele não é um alegorista. A proposta dele de aplicabilidade e construção não é só uma interpretação de um texto, mas a própria produção do texto não é uma produção alegórica. Ele está criando algo novo. Você não vai conseguir fazer uma referência. É como se o cristão que descobre que o Tolkien é católico, o cristão, ficasse querendo entender uma alegoria completa da Terra-média, do Silmarillion, com a Bíblia. Ele não vai encontrar, porque tem coisas que são diferentes mesmo. Tem coisas próprias que o Tolkien criou. Que muita gente chama o Tolkien de herético por causa disso, porque não entende a proposta literária dele. Ele não quer fazer uma alegoria, ele quer fazer uma produção imaginária, que dialogue com elementos metafísicos, religiosos, mas que não sejam uma alegoria direta. Da mesma maneira que esse cristão não vai encontrar, de maneira perfeita, um romântico nacionalista apaixonado pelos Eddas e pela Volsunga Saga, enfim, pelo Beowulf, ele não vai encontrar uma tradução direta. Ele não vai encontrar ali. Ele não vai encontrar a mitologia do Ragnarok, do Valhalla ali. Porque é outra coisa. Existe um elemento de diálogo, mas ele não vai ter uma referência alegórica direta. Então, obviamente, esses românticos que tentam se apropriar da obra do Tolkien e que percebem que ela não tem esse elemento, no seu ponto de vista essencial, acabam tentando torcer algumas coisas. E aí a gente entra no segundo problema, que são os pós-modernos. A gente viu toda a discussão do politicamente correto, a questão identitária, vimos isso em outros vídeos. E enquanto indústria cultural, é óbvio, e aí todas as pessoas que odeiam, digamos assim, essa atitude, esse produto cultural, têm razão em dizer que existe de fato um exagero ideológico de uma série de questões, de pautas que não estão relacionadas ao produto cultural em si, que precisam ser colocadas. Então tem de fato questões relacionadas a identitarismo de raça, identitarismo de gênero, identitarismo de orientação sexual, identidade de gênero. Quer dizer, existe de fato um exagero pós-moderno em que busca-se estabelecer uma relação de amplitude de mercado consumidor. Quer dizer, a representatividade serve, além da questão civilizatória, ética, política, de aumentar meu mercado de consumo, das pessoas com determinadas características se virem contempladas no meu produto, e comprarem meu produto, assinarem minha série, enfim. Qual é o problema aí, pessoal? Qual é o problema do ódio nesse sentido? Que os românticos, muitas vezes, até por falta de conhecimento e por efeito manada de nacionalistas, interesses que outros que não tem nada a ver com a questão da estética de Tolkien, e o Juliano da Empoli mostra muito bem essa relação entre algoritmo e ódio nessa manipulação por interesses de partidos políticos, por interesses de grupos econômicos, por interesses ideológicos religiosos. Quer dizer, as pessoas usam, inclusive, analistas da física para poder entender como é que é essa movimentação de produção de fake news, de produção. É muito interessante o livro. Essas pessoas manipuladas por essas grandes tendências acabam reproduzindo elementos de ódio que estão muito mais fortes, muito exagerados, extrapolam a simples crítica cultural. Isso é pós-modernismo, não gostei, acho desinteressante. Não, eu preciso destruir essa série, eu preciso destruir essa pessoa que está defendendo a série. Essa pessoa não pode existir. O que ela está falando é uma coisa completamente absurda. E quando a pessoa apresenta isso, é óbvio que muitas vezes a pessoa é fascista, racista, né, nazista. Obviamente é uma crítica leviana para indivíduos. A gente discute atitudes e posições que podem ser feitas, porque de fato existem também. Existem muitas categorias da ciência política hoje que falam do neofascismo. Do ponto de vista não de um xingamento, mas do ponto de vista de uma descrição social que se manifesta em determinados grupos. Chamar uma pessoa de racista é crime. Mas obviamente algumas pessoas fazem racismo, algumas pessoas são criminosas em determinados aspectos. E a gente viu isso nas redes sociais acontecendo. Então, é uma discussão, é uma tensão de ódio muito forte, que também manifesta essa ideia, no caso dessa quarta abordagem, de uma frustração de uma perspectiva estética, romântica, que esteja exclusivista num determinado ponto cultural, só os Eddas, só o escandinavo, e que de repente percebe um desrespeito a essa perspectiva romântica e a necessidade de destruir tanto a obra quanto as pessoas que gostam da obra, as pessoas que participaram da obra, as pessoas que estudaram e defenderam a obra. Então, pessoal, esse elemento rancoroso, esse elemento ressentido, é um elemento que precisa ser bastante refletido entre nós. Aqueles que gostam de Tolkien, aqueles que se interessam por Tolkien, aqueles que estão assistindo a série e aqueles que detestaram a série, que odiaram a série. Não há nenhum problema em você destruir ideias, em você destruir perspectivas.
Mas é importante você entender que motivações você está tendo para isso. Existe uma discussão enorme sobre a pertinência da série ao legendário. E uma série de posições que vão desde a completa repulsa a uma adesão irrestrita. E são todas pessoas muito sérias discutindo isso. Pessoas muito sérias discutindo. Obviamente, não é todo mundo que não gostou da série, que odeia a série, que é racista, que é fascista. Não é. Existem pessoas, mas ao mesmo tempo, não é todo mundo que gostou e adorou e amou a série um completo idiota, que não entende nada de Tolkien, que está pervertendo Tolkien. Também não é verdade isso. Então, a ideia que eu quero nesses vídeos, e reitero para a gente encerrar, vamos buscar a racionalidade, buscar a compreensão das coisas. A internet, ela é um ambiente muito vulnerável ao efeito manada, em que você exige de um determinado youtuber, de uma determinada perspectiva, subordinação absoluta, submissão absoluta a uma determinada corrente. Então, é para não gostar da série? Então todo mundo tem que não gostar da série. Aquele que diz que gosta da série é um traidor do movimento. E por outro lado, tem que engolir tudo que a indústria cultural impõe. Se aquele cara que rejeita é porque ele é um problemático, ele é um boboca e tal. Também não é verdade. Quer dizer, a perspectiva de educação cívica, na maneira como a gente lida nesse ambiente virtual e os produtos que a indústria cultural oferece, é algo fundamental. Não só para as questões de produto cultural, como questões muito mais importantes, políticas, religiosas, éticas. Tolkien é difícil, gente. Tolkien, ele produziu uma obra complexa, cheia de refinamentos e bastante erudita. Que a gente possa tentar ser apreciadores da sua obra com esse mesmo espírito de sofisticação e complexidade, evitando cair no lugar comum da escuridão de um fascismo troll.